Certo, Carol, obrigada por mais um esclarecimento. Voltando aqui então com os nossos convidados, surgem algumas dúvidas, né? Nós, estudantes. Cris, nós temos aqui uma pergunta. É verdade que se o aluno foi para a apresentação da monografia, a nota 7 já está garantida? Não, na verdade, não tem nada que garanta que ele seja aprovado na banca também. Tá? Provavelmente ele será. Por quê? Porque um orientador não leva alguém para a banca sabendo que ele vai rodar. É muito complicado, porque neste momento, no momento de avaliação, você está avaliando o trabalho do aluno, mas o orientador se sente responsável por aquele trabalho. Então, se eu sei que o meu aluno não tem um trabalho que seja bom, que vá ser aprovado, eu prefiro conversar com ele e dizer, olha, quem sabe a gente espera mais um pouco, faz semestre que vem, do que levá-lo para a banca, porque eu sei que lá pode acontecer dele ser reprovado. Nós já tivemos aqui na casa alunos que tiveram seu trabalho retido durante a apresentação e aí teve que ser refeito ou mesmo ser levado para um outro semestre. Então, ir para a banca não quer dizer que esteja aprovado. Nós dizemos que está indo para a banca porque está bem, que é uma tranquilidade para o aluno, foi ele que fez, e é uma possibilidade muito grande de que ele seja aprovado. Vamos dizer assim, 90% de estar tudo certo, mas tem os 10% que pode dar errado, sim. Nós não podemos dizer que foi para a banca, está ok. Certo, Cris. Para ti, Humberto, nós temos uma pergunta. O aluno pode escolher a banca no momento da apresentação para ficar mais tranquilo, escolher os professores que acompanharam ele durante o curso? Bom, sobre esse aspecto, existem duas coisas, inclusive, a serem pontuadas. Enquanto orientador, o orientador ele é soberano em relação à escolha da banca. Então, claro, o orientador estabelece a banca e ponto final. Esse é um aspecto. O acadêmico deve se submeter a esta escolha. Esse é o primeiro aspecto. E num segundo aspecto, num segundo momento, o que eu procuro fazer enquanto orientador? Eu procuro conciliar as expectativas do acadêmico em relação à banca. Então, por que eu, enquanto orientador, deixaria um acadêmico nervoso e preocupado se eu sei que ele não estará à vontade na banca, né? Não estará à vontade com aqueles professores? Então, enquanto orientador, eu não tenho por que colocar pessoas assim desagradáveis ou que realmente o acadêmico não concorde. Então, eu procuro conciliar. Mas, via de regra, o orientador escolhe a banca e ponto final. Certo. E para a nossa psicóloga, então, nós vemos vários casos, os alunos que acabam perdendo a vontade de fazer o TCC no momento final. A gente percorre, vê no país inteiro que pessoas compram o TCC para se livrar logo disso. Qual é a tua visão psicológica a respeito desse assunto? Bom, eu vejo assim um pouquinho do que eu estava falando antes, né, da questão do significado real que é encerrar um desafio, um objetivo que foi traçado, mas e também que não se pode generalizar, que eu acho importante frisar, né? Aí vão entrar características, inclusive, da personalidade de cada um, né? Do quanto eu me sinto realmente em condições de produzir algo para conquistar o meu objetivo, né? O quanto eu tenho isso dentro de mim, o quanto eu acredito que eu posso, que eu não preciso usar de situações como que tu citaste, né? E no caso dessas pessoas que desistem, eu penso que talvez tenham sido tomadas por muita ansiedade ou inseguranças, é particular de cada história, de cada vivência, né? Nada que não possa ser retomado, né? Talvez tenha que se compreender o que houve, receber um apoio, um suporte e o mais importante, não desistir, né? As coisas não acontecem de uma forma retilínea, né? Então, importante não desistir. Muitas vezes, novamente, eu reforço, poder contar com pessoas que realmente estão do teu lado, que gostam de ti
para mostrar que acreditam em ti quando às vezes tu não está acreditando, né? Então eu penso que isso pode ajudar bastante. Certo. Uma pergunta então para os nossos 3 convidados. Nós todos sabemos que o principal foco é ter o domínio total do assunto que estamos trabalhando. Fora isso, o que o aluno deve ter nesse momento? Deve ter a preparação na hora da apresentação do TCC e da preparação? Ok, começo respondendo eu. Domínio total do assunto ele não vai ter nunca. Até porque o assunto ele se recria a todo momento. Mas ele tem que ter domínio daquele recorte que ele fez para apresentar. Ele tem que ter domínio do trabalho que ele fez, porque foi ele que fez. E aí é aquela história, o TCC comprado, isso não é um TCC. É um fake de uma pessoa e ninguém quer ser fake de si mesmo. O que ele precisa ter para ter segurança? Na verdade, ele precisa ter o quê? A visão de que ele chegou ali, que ele fez aquilo tudo. Acompanhado de um orientador, sim. Acompanhado dos amigos que estavam dando apoio, dizendo vai, 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 sim. Agora, ele fez sozinho, ele fez. Então, ele tendo consciência disso, ele vai saber que está tudo certo. Que ele só vai ter que ir ali e dizer assim, olha, é isso aqui, é isso que eu tenho para mostrar para vocês. Bom, eu poderia resumir em basicamente 3 palavras, né? Então, a primeira, humildade. Humildade por quê? Porque nós já tivemos casos de acadêmicos que, na cabeça deles, o TCC está pronto, está encerrado, eles sequer precisam do orientador. Então, por que a humildade se torna necessária? Porque é uma relação mútua, né? Professor-orientador e acadêmico. Então, a humildade de ouvir as críticas, de ouvir os aconselhamentos, as orientações e colocá-las em prática, né? Aí a segunda palavra é confiança. Por quê? Porque um acadêmico que não confia no seu professor orientador é uma relação que também não tem sentido, né? O orientador, ele é uma pessoa que é mais experiente, ele é uma pessoa que tem condições realmente de pegá-lo pela mão e orientá-lo, criticá-lo quando necessário. Então, confiança eu considero uma segunda palavra-chave. E a terceira palavra dessa relação é responsabilidade. Então, por exemplo, eu costumo dizer, inclusive, isso para os meus alunos, meus orientandos, é o seguinte: responsabilidade, por quê? O ideal, o possível de um trabalho de conclusão de curso, ele não pode brigar, entrar em conflito com aquela ideia máxima. Bom, eu tenho ideia de fazer tal coisa. Bom, perfeito. Mas a partir das tuas condições, do teu horário de trabalho, do teu montante de leitura, o que tu podes fazer? Olha, eu posso fazer o possível. Então, o ideal não pode entrar em conflito com o possível. E isso é responsabilidade, né? Então, a responsabilidade do acadêmico de conversar com o seu orientador e dizer, olha, eu tenho condições de te apresentar isso dentro das minhas condições de trabalho, das minhas condições de leitura. E, por sua vez, o orientador também trabalhar com essa sinceridade por parte do acadêmico. Então, basicamente, em 3 palavras, eu procurei resumir. Certo. Não, só para acrescentar as palavras do professor, né? Eu penso que, além, muito importante, humildade, confiança e responsabilidade, eu só acrescentaria também a questão do vínculo, né? O vínculo com o orientador, essa troca tão importantíssima que a gente não esquece nunca mais, né? O vínculo com o assunto e, enfim, na medida do possível, né? As pessoas esperam, os alunos esperam a perfeição, isso não existe, mas tentar fazer o melhor que se pode com todas essas características e muitas outras que a gente poderia conversar horas, né? Mas fazer o melhor possível com os recursos que se tem dentro de si, né? E ir em frente, porque a vida é isso. Os desafios estão sempre à nossa espera e eu acredito que a gente possa enfrentá-los fazendo o melhor com aquilo que a gente tem dentro de nós para oferecer. Certo, então é o momento de conversar com o público e saber das principais dúvidas do pessoal que está acompanhando o nosso programa. Com a gente, então, a repórter Desirê.
Boa noite, Desirê. Boa noite, Ana. É isso aí, estamos aqui com nossos amigos da plateia, a Rafaela e o Jerônimo. São acadêmicos aqui da Fevale e vão perguntar algumas dúvidas deles. Vamos ver. Fala, amiga. Bom, a minha pergunta é para a professora Cristine. Eu gostaria de saber se os critérios, como são os critérios de avaliação da banca e se os professores avaliam o desempenho do aluno durante o curso. Bem, E o Jerônimo também tem 2 perguntas. Tá, eu queria perguntar para o professor Henrique se durante o período, quando ele vai fazer a orientação, se o orientando traz a ele um assunto que ele não domina ou que ele tem algum tipo de bloqueio em relação a esse assunto, como é que ele desempenha o papel de orientador, como é que ele tenta contornar esse problema. E para a psicóloga eu queria saber a respeito dos transtornos físicos que o estresse pode causar no aluno durante esse período de TCC. Como é que se dá isso, se é possível identificar sintomas de estresse, quais que são os mais comuns e o que fazer para tentar aliviar essa tensão. Ok, vamos para as perguntas.